Então, é Natal. O Randall Peltzer é esse inventor excêntrico vagando pelas ruas de Chinatown em busca de um presente único para o seu filho Billy. A maneira como o lugar é retratado, apresentado aqui, já sugere para a gente um clima de mistério, de exotismo, estabelecendo a atmosfera sobrenatural que permeia a história toda. O Randall, que aqui nessa nossa história representa o arquétipo do sonhador otimista, encontra essa loja de antiguidades bem peculiar, repleta de itens místicos e relíquias curiosíssimas. O interior da loja é bem escuro, iluminação baixa, velas cintilantes, criando para nós essa sensação de suspense, descoberta. O Sr. Wing, o proprietário, o idoso da loja, reforça esse tom enigmático com a sua postura séria, os seus ensinamentos cautelosos sobre respeitar as forças desconhecidas. Enquanto ele explora o espaço, Randall descobre o Gizmo, o adorável Mowgli, cuja aparência é ao mesmo tempo encantadora e ligeiramente inquietante. A trilha sonora do Jerry Goldsmith completa a cena com tons etéreos, sugerindo que existe algo mágico, algo perigoso a ser desvendado aqui. O Randall fica imediatamente encantado e insiste em comprar a criaturinha como presente para o Billy, mas o Sr. Wing recusa, alertando sobre a responsabilidade que acompanha a posse do Mowgli. Esse momento planta uma das ideias centrais do filme, que o desejo humano por coisas extraordinárias, muitas vezes, ignora as consequências. A cena culmina com o neto do Sr. Wing percebendo o desespero do Randall e o potencial financeiro, entregando o gizmo às escondidas para o meio apatetado Randy Peltzer, mas não sem antes fornecer as 3 regras fundamentais. Primeiro, evitar luzes brilhantes, principalmente a luz do sol, porque pode ser fatal para o bichinho. Segundo, não molhar o Mowgli em hipótese alguma. E terceiro, nunca alimentar o bicho após a meia-noite. Essas regras, apresentadas de forma quase cerimonial, são tanto uma advertência quanto um prenúncio dos eventos caóticos que estão por vir. Essa sequência é crucial para estabelecer a mistura de magia e perigo que define essa nossa história, apresentando o Gizmo como uma criatura cativante, mas misteriosa, enquanto prepara o público, nós, para o desenrolar de uma narrativa repleta de tensão e humor sombrio. Bem-vindo ao review de Gremlins. Gremlins, lançado em 1984, é um clássico que combina comédia, terror, fantasia, ambientado durante o período natalino. Não é à toa que está aqui hoje, criança. Dirigido pelo Joe Dante e produzido pelo Steven Spielberg, um dos filmes mais envolventes e característicos dos anos 1980 que você vai ver em toda a sua vida. Depois da introdução com o Randy Peltzer, a trama segue o filho dele, o Billy Peltzer, esse jovem bancário meio sonhador, desenhista nas horas vagas e que carrega o seu cachorrinho Barney para todo lado, até para o trabalho no banco. Pois o Billy recebe de presente de Natal essa criatura exótica chamada Mowgli, batizada de Gizmo pelo pai. O Randy adverte o Billy sobre as 3 regras fundamentais, e aqui vale repetir todas elas, porque toda regra declarada e reforçada em qualquer história é sempre muito importante, porque em algum momento ela vai ser quebrada. E é aí que está a graça da história. Pois bem, elas são não expor o gizmo à luz forte, não molhar o bichinho e nunca dar comida para ele depois da meia-noite. Naturalmente, como eu disse, essas regras são inadvertidamente quebradas, resultando na multiplicação dos Mowgli e na transformação deles em gremlins, não só travessos, mas destrutivos e algo cruéis, que semeiam caos na pequena cidade de Kingston Falls. O roteiro, escrito pelo Chris Columbus, equilibra com muita habilidade os elementos de humor e horror também, criando essa atmosfera mágica, única, que cativa o público, nós. A ambientação natalina contrasta com as travessuras sombrias dos Gremlins e, de quebra, oferece para nós uma crítica bastante sutil ao consumismo e às tradições festivas ligadas a ele, além de fazer um paralelo muito divertido com O Conto de Natal, do Charles Dickens. O
conceito dos Gremlins tem raízes no folclore militar da Segunda Guerra Mundial. Os pilotos da Força Aérea Real Britânica, a RAF, relatavam histórias dessas pequenas criaturas travessas que supostamente sabotavam as aeronaves e causavam falhas inexplicáveis nos sistemas mecânicos. Essas lendas eram muito usadas, na verdade, como forma de aliviar o estresse durante as missões mais perigosas e transformavam problemas técnicos em narrativas fantasiosas. As criaturas eram descritas como pequenas, ágeis, capazes de desmontar motores, cortar cabos, de criar caos absoluto em momentos cruciais. Essas histórias ganharam muita força na cultura popular com o lançamento do livro The Gremlins em 1943, de um escritor chamado Roald Dahl, escrito a pedido da Disney. Embora o projeto para uma animação baseada no livro nunca tenha se concretizado, o termo Gremlin acabou muito popularizado e se tornou sinônimo de mau funcionamento tecnológico inexplicável. Já os Gremlins retratados no filme de 1984, esses são uma interpretação mais livre, exagerada dessas criaturas folclóricas, enquanto as descrições no original limitavam o papel dos Gremlins a sabotadores mecânicos, as versões no filme vão muito além disso, incorporam características antropomórficas e uma veia cômica que não existe no original. No filme eles são mostrados como criaturas altamente destrutivas, mas com um senso de humor muito perverso que torna esses bichinhos ainda mais memoráveis. A adição das regras, não molhar, não alimentar depois da meia-noite, reforça esse tom de fábula do filme e contrasta com a abordagem mais séria do original. Assim, o filme não só homenageia a ideia dos Gremlins da RAF, mas transforma esses Gremlins numa coisa nova, mesclando elementos de humor, fantasia, horror, para criar essa mitologia própria. A produção de Gremlins contou com um orçamento de aproximadamente 11 milhões de dólares, um valor que era bastante modesto até mesmo para a época. O elenco principal era composto pelo Zach Galligan como o Billy Peltzer e pela Phoebe Cates como a namorada dele, a Kate. E se existe alguma coisa além da magia da história que faz esse filme ser memorável, é sem dúvida a química entre os dois protagonistas que costuram essa empatia que nós, público, sentimos pela história. Além disso, o filme apresenta performances maravilhosamente caricatas de personagens, de artistas como o Roy Axton, como o Randall Peltzer, o pai inventor do Billy, a Frances Lee McCain como a Lynn Peltzer, a mãe corajosa que enfrenta os Gremlins dentro de casa, na cozinha, munida com as suas facas afiadas, explodindo Gremlin no micro-ondas, triturando os diabretes no liquidificador. O Dick Miller como o traumatizado ex-piloto da Segunda Guerra, o Sr. Futterman, a perversa senhora Deagle da Polly Holiday, tentando comprar o Barney, o cachorro do Billy, para matar o bicho com requintes de crueldade. O Corey Feldman, garotinho ainda, como um menino cujo pai vende árvores de Natal e faz o menino se vestir para atender aos fregueses. O Judy Reinhold como o gerente de banco canalha, pedante, sempre perseguindo o Billy. Mas o melhor de tudo é o desfile de rostos da sétima arte dos anos 1980 em alguns momentos do filme. O Steven Spielberg aparece pedalando essa bicicleta meio reclinada. O Jerry Goldsmith, compositor responsável por músicas inesquecíveis em vários filmes, Planeta dos Macacos, Chinatown, A Profecia, Poltergeist, Alien, Instinto Assassino, por aí vai. E claro, que assina também a trilha do próprio Gremlins, aparece em uma cabine telefônica. O animador Chuck Jones, responsável pelos Looney Tunes, Pernalonga, Patolino, o Coyote e o Papaléguas, aparece no filme como ninguém menos que o mentor artístico do Billy Peltzer, o Sr. Jones. E regendo isso tudo estava esse cara chamado Joe Dante. O sujeito começou a carreira dele no cinema editando trailers para a produtora de filmes de baixo orçamento do Roger Corman, um dos maiores nomes do cinema independente americano, especialmente de terror. Esse trabalho permitiu que o Dante aprendesse a trabalhar com orçamentos mais apertados, que explorasse mais a criatividade dos recursos que ele tinha disponíveis. A sua estreia como diretor veio com o filme Hollywood Boulevard de 1976, que era essa comédia satírica sobre a própria indústria cinematográfica. Mas foi com o filme Piranha, de 1978, uma verdadeira paródia e homenagem ao filme Tubarão do Spielberg, que ele ganhou notoriedade. O sucesso do filme chamou a atenção de críticos, cineastas, incluindo o próprio Spielberg, que ficou impressionado com a habilidade do Dante de equilibrar humor e terror numa história simples, direta, empolgante e
barata. Depois que ele participou de uma comédia musical chamada Rock and Roll High School, o Dante dirigiu The Howling, em 1981. Ou, como se chamou por aqui, Grito de Horror, que é esse delicioso filme de lobisomens que se destacou pela abordagem inovadora e pelos efeitos práticos e solidificou a reputação do Dante como diretor muito habilidoso no gênero de terror. Quando Spielberg adquiriu o roteiro de Gremlins, ele enxergou no Dante uma escolha perfeita para dirigir o projeto, especialmente pela experiência em filmes de terror que também brincavam com esses elementos de humor. Apesar do Spielberg ter considerado inicialmente o Tim Burton, que na época não tinha muita experiência ou nenhuma experiência com longa-metragem, o Dante acabou sendo a escolha mais segura justamente pelo seu portfólio, pela experiência prévia que ele tinha. O estilo visual do Dante, com essa forte ênfase em efeitos práticos e atmosferas estilizadas, combinava com o que o Spielberg queria, com esse tom híbrido que Gremlins pedia. E foi essa habilidade de explorar o absurdo sem comprometer a tensão narrativa que tornou o filme o sucesso que ele é, marcando a primeira grande colaboração com Spielberg e a Amblin Entertainment. Essa parceria continuaria em projetos posteriores como Excelente Viagem Insólita de 87 e, claro, Gremlins 2 de 1990. Agora vem comigo para a gente analisar aqueles momentos-chave da história, começando com o incidente incitante, o evento que dispara a história de verdade, o momento em que as coisas começam a interferir na rotina do nosso protagonista e da cidade também, à medida que as coisas vão piorando. O Billy recebe o Gizmo como presente de Natal, um gesto carinhoso do pai dele, o Randy Peltzer, que sempre busca compensar a ausência emocional, física mesmo, com esses presentes especiais fora do comum. A introdução do Gizmo na casa é esse momento de pura maravilha, de encanto. O Mogwaizinho canta, interage com o Billy, imediatamente cria essa conexão emocional com ele, com o protagonista e com a gente, o público. Só que a entrega do Gizmo vem acompanhada da repetição daquele aviso crucial, as 3 regras essenciais que devem ser seguidas à risca. Embora simples à primeira vista, as regras carregam esse peso misterioso que instiga a curiosidade tanto do Billy quanto do espectador. E estabelece a premissa de que qualquer desobediência vai ter consequências desastrosas. Mas o que elas realmente significam? O que pode acontecer se uma ou mais dessas regras forem quebradas? E é óbvio que elas vão ser quebradas. E começa dessa forma bem inocente, quando uma gota de água cai sobre o Gizmo e leva à reprodução espontânea de mais mogwais. Essa multiplicação resulta em novas criaturas que, embora pareçam fofas, têm esse comportamento mais agressivo, mais astuto, sinalizando o aumento da tensão narrativa. A transformação atinge o seu ápice quando esses mogwais manipulam o Billy para serem alimentados depois da meia-noite, ignorando deliberadamente a regra mais importante de todas, a mais perigosa. Esse momento marca a transição do ambiente doméstico seguro para o caos iminente à medida que os mogwais passam pela metamorfose assustadora dentro dos casulos e se tornam os gremlins malévolos que ameaçam toda a cidade. O incidente incitante é eficaz aqui não só por introduzir o conflito principal, mas também por explorar temas como a responsabilidade, curiosidade, as consequências de se ignorar os limites, as regras, preparando o terreno para o desenrolar da trama e para os desafios que o Billy, os amigos dele, a Kate, vão ter que enfrentar. Existe um momento no segundo ato das histórias que nós chamamos de diversão e jogos. É quando o elemento extraordinário da história, ou seja, o mundo comum dos personagens já foi oficialmente deixado para trás, já foi transgredido, alterado, transposto para essa nova realidade causada pelo incidente incitante. Isso já aconteceu e a gente precisa ter a experiência da nova realidade. E uma das melhores maneiras de demonstrar essa nova condição do mundo ao nosso redor numa boa história é buscar nos personagens a estranheza com situações absurdas que essa nova realidade impõe. Isso muitas vezes é apresentado de uma maneira bastante
divertida. Em Gremlins, diversão e jogos começa logo depois da introdução do caos inicial causado pela multiplicação dos Mogwai e na sua transformação em Gremlins, saindo dos seus primeiros casulos e os primeiros ataques à casa do Billy e também do professor do Billy. A transição de suspense para uma exploração mais lúdica e visualmente cativante das travessuras das criaturas muda o nosso foco para essas cenas que capturam a essência do caos cômico, perfeita definição desse segmento, ao mesmo tempo que sustenta a tensão crescente que vai levar o filme ao clímax. E aqui se equilibra com perfeição o humor e o horror que o Joe Dante impôs a Gremlin, elementos que são importantíssimos para a identidade única do filme. O tom sobe quando o Billy persegue o Stripe, aquele Gremlin com um moicano branco, chefe do bando, o único sobrevivente do ataque na casa da família Peltzer. E ele se joga na piscina. Cara, o Gremlin se joga na piscina para desespero do nosso protagonista e nosso. Esse momento marca a fase em que o filme explora plenamente as possibilidades cômicas e aterrorizantes dos Gremlins, enquanto o caos desenfreado se espalha na cidade de Kingston Falls. As cenas mais marcantes incluem os Gremlins no bar onde a Kate trabalha, onde eles bebem, jogam cartas, protagonizam uma série de momentos hilários, absurdos, cheios de conceitos de citações maravilhosas de outros filmes, clichês de cinema que nós adoramos. Esse momento não só demonstra a natureza caótica das criaturas, mas também coloca o Billy e a Kate nessa posição de desespero enquanto eles tentam sobreviver no meio do pandemônio. Nós terminamos essa fase de diversão e jogos na sequência que ocorre no cinema, onde as criaturinhas demoníacas se reúnem para assistir a Branca de Neve e os Sete Anões cantando Eu vou, ou Hi Ho, se você preferir, em uníssono, um momento que mistura humor absurdo com a ameaça latente que essas criaturas representam. O clímax tem início com essa batalha teoricamente final com o incêndio do cinema, quando o Billy e a Kate imaginam que podem eliminar todos de uma vezada só. Eles explodem o prédio numa cena carregada de emoção, de tensão, porque eles estão sendo perseguidos dentro dos corredores escuros e o pavio que o Billy acendeu está queimando. A ação exige coragem e um senso de sacrifício. A explosão do cinema é visualmente impactante, simboliza o momento em que os heróis aparentemente recuperaram o controle da situação. Só que, no entanto, todavia, mas a vitória é parcial, já que o Stripe, de novo, o líder dos Gremlins, o mais terrível de todos, o mais esperto e cruel, escapa preparando o terreno para o confronto final dentro da loja. Esse segmento representa o tudo tá perdido da narrativa, onde as esperanças são quase esmagadas pela escalada do desastre, mas também a cena para a resiliência do Billy e da Kate diante do inesperado, mantendo o público à beira do assento enquanto o filme se aproxima da sua conclusão maravilhosa. Antes de fechar esse vídeo aqui, eu preciso falar desse cara, o Chris Columbus, que era esse jovem roteirista ainda em busca de reconhecimento, em busca de trabalho mesmo, quando ele escreveu o roteiro de Gremlins. Ele estava recém-saído da Universidade de Nova York e já demonstrava essa afinidade toda especial com histórias que mesclavam fantasia e elementos cotidianos, além desse humor bastante peculiar. A inspiração para Gremlins surgiu enquanto ele vivia num loft no distrito dormitório de Manhattan, onde os ratos invadiam o local à noite e criavam essa atmosfera de terror, de desconforto, de medo mesmo. Essa experiência levou Chris Columbus a imaginar criaturas pequenas e travessas que causassem estragos, o que se tornou a base para o roteiro. A versão inicial da história era bem mais sombria e violenta. Incluía cenas em que os Gremlins matavam o Barney, o cachorro do Billy, decapitavam a mãe dele. Essa abordagem acabou sendo suavizada para atrair uma audiência mais ampla, especialmente sob a orientação do Steven Spielberg, que viu potencial
no projeto. O Spielberg ficou tão impressionado com a história e com a ideia da história que decidiu comprar o roteiro e produzir o filme, o que marcou e consolidou a carreira do Chris Columbus a partir dali. A partir de Gremlins, ele muito rapidamente se tornou uma figura influente no cinema de entretenimento. Em parceria com Spielberg e outros grandes nomes, o Columbus ajudou a moldar a cultura pop das décadas seguintes. Ele escreveu o roteiro de Os Goonies e Enigma da Pirâmide, ambos de 1985, ambos sucessos de bilheteria e marcos do cinema de aventura juvenil. Mais tarde, Columbus consolidou a sua reputação como diretor de obras icônicas como Esqueceram de Mim, de 1990, e os dois primeiros filmes da franquia Harry Potter. A habilidade desse sujeito em criar narrativas que combinam humor e fantasia e emoção é o mais importante nesse legado duradouro que ele ostenta. Isso começou com Gremlins, um projeto que destacou essa sua visão criativa e a sua capacidade de conquistar públicos de todas as idades. Gremlins não foi só um sucesso de bilheteria, ele se tornou parte de uma onda de produções dos anos 1980 que misturavam terror, fantasia, outros elementos de gêneros variados, muitas vezes ambientados em pequenas cidades interioranas nos Estados Unidos. Filmes como Os Goonies, Conta Comigo, Viagem ao Mundo dos Sonhos, A Hora do Lobisomem, que exploravam cenários muito similares, criando histórias que brincavam com a ideia de que o extraordinário pode estar escondido no ordinário. Essas produções traziam uma combinação única de aventura, humor, suspense que marcou a década toda. Além de entreter, esses filmes estabeleciam uma conexão emocional muito duradoura com o público, criando personagens e narrativas que continuam influentes na cultura pop até hoje. Essas histórias, ambientadas em pequenas cidades fictícias como Kingston Falls de Gremlins, usavam o ambiente acolhedor e familiar dessas localidades como contraparte, contraste para o caos sobrenatural que inevitavelmente surgia. Enquanto uniam terror e fantasia, muitas vezes temperados com toques de comédia ou ficção científica, esses filmes criaram um subgênero muito vibrante que se tornou sinônimo dos anos 1980, influenciando produções atuais como Stranger Things. Gremlins se destaca nesse cenário como um exemplo brilhante de como misturar humor sombrio com momentos genuinamente assustadores para criar algo inesquecível. E se você é fã de filmes como esse, histórias como essa, não só em filmes e séries, mas em livros também, desvendando inclusive a maneira como essas histórias são construídas, eu te convido a ficar por aqui, a se inscrever no canal Tramatura. E não esquece de curtir o vídeo, esse vídeo aqui, e compartilhar com os seus amigos. Afinal, se você não seguir, quem sabe a gente envia para você uma caixa com um gizmo de presente para o seu Natal. Olha que fofos nós somos. E claro, a gente já vai incluir um lanchinho e um despertador ajustado para avisar para o Mogwai que à 00:01 é hora da merenda.